Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui para tentar convencer vocês de que é muito importante e de que esse é o momento, o melhor momento, o momento ideal para a gente falar sobre cultura de segurança dos alimentos. É um prazer estar falando no terceiro seminário de Sistema de Gestão de Segurança dos Alimentos sobre um tema que eu gosto e tenho estudado muito, cultura de segurança dos alimentos. Eu vou ficar aqui no chat disponível para conversar, tirar dúvida e depois também vou acompanhar o evento todo, porque assim como vocês, eu também tenho muito a aprender. Vou compartilhar aqui a minha apresentação. Bem, falando um pouquinho sobre mim, né? Então, eu sou a Kelly e eu trabalho há 20 anos com alimentos. Trabalhei durante 10 anos na indústria de alimentos, onde eu trabalhei com controle de qualidade, garantia da qualidade, trabalhei com pesquisa e desenvolvimento, e eu trabalho há 10 anos na BR Quality, com consultoria, treinamento e com laboratório de análise, que é o nosso filho mais novo. E a gente tem se dedicado bastante a esse trabalho nos últimos 2 anos. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória e eu vou falar com vocês sobre por que nós devemos falar sobre cultura de segurança dos alimentos. Se eu fosse elencar aqui todos os motivos, né, os porquês, para tentar convencer alguém de que agora é a hora de falar de cultura de segurança dos alimentos, a gente passaria aqui o dia inteiro. Então, eu elenquei aqui 4 itens que eu acho que são 4 itens importantes, são 4 pilares importantes para fortalecer no nosso dia a dia, né, fortalecer para a gente que sim, é hora de se falar sobre cultura de segurança de alimentos. Então, eu pontuei aqui a questão da cultura organizacional, o amadurecimento, a evolução dos sistemas, as habilidades do futuro e o senso comum. Bom, essa imagem aqui é porque, para mim, representa muito isso, sabe? É realmente parte de uma engrenagem. Está tudo muito interligado, né? A gente não consegue falar sobre cultura organizacional sem pensar na cultura onde nós estamos inseridos, onde é a cultura das pessoas que trabalham naquela organização. Então, a cultura organizacional, ela está totalmente ligada à cultura das pessoas que estão naquela organização. E a cultura de segurança dos alimentos, ela deve fazer parte da cultura organizacional das indústrias de alimentos. E uma vez que os hábitos, né, forem inseridos como prática e forem tidos, né, como algo cultural dentro daquela organização, isso se torna cultural para aquelas pessoas. Então, é uma cultura que vai para a sociedade também. E por isso que é uma engrenagem e está tudo muito interligado realmente. Então, uma vez que a gente consegue estruturar uma cultura de segurança dos alimentos dentro da nossa indústria, a gente também está levando algo positivo para a sociedade, né? Porque a gente está levando isso como algo cultural daqueles indivíduos para a sociedade onde eles vivem, né? Para a gente alinhar conceitos, eu acredito que em outras palestras vocês vão falar sobre isso, então eu trouxe aqui algumas coisas para a gente alinhar a questão da cultura. A cultura, ela é definida pela antropologia e pela sociologia como um conjunto de valores, atitudes, hábitos, comportamentos, conhecimentos, leis, normas, né, daquele determinado grupo. Então, a gente pode afirmar que cada sociedade, e aí quando a gente fala em sociedade, a gente pode falar numa comunidade, numa família, numa empresa, né, numa organização, dispõe da sua própria cultura. A cultura, ela será moldada pelos hábitos, atitudes, valores, crenças, normas, conhecimentos, atitudes daquele grupo de indivíduos. Trouxe aqui também 4 definições de culturas de 4 grandes nomes, né, grandes pensadores aí, que na verdade foi mais para mostrar para a gente que é possível que algo seja inserido dentro de uma cultura, que algo se torne cultural. Essas definições de possibilidades, elas já existem há muito tempo, né? A questão é como fazer isso acontecer. Então, Karl Marx, ele diz que a cultura é um conjunto
de construções para atender às necessidades do indivíduo e do coletivo. E ele também traz uma informação importante, que ele fala que o trabalho é o traço cultural de identidade do ser humano. O Clifford Geertz, ele defende que o conceito de cultura, ele é coletivo, né? Ele é público. O conceito de cultura é público, ele não é particular. E ele diz que que a cultura é como se fosse uma teia, né? E que nós somos os construtores dessa teia. Então, se nós somos os construtores dessa teia, a gente tem como moldar, mudar, mexer nessa teia, né? Nós somos os construtores e nós também estamos envolvidos nessa teia. O Alfredo Bossi, ele define que culturas são práticas, valores transmitidos de geração a geração. Então, fica muito claro nas definições dele que a gente transfere para o outro, transfere para os nossos filhos, transfere para o próximo colaborador. Então, entrou um colaborador novo na empresa, o colaborador antigo transfere as práticas, né, as técnicas e os valores inseridos naquele contexto onde ele está. E ele diz também que as culturas, elas se misturam, né? Um povo, ele nunca tem uma cultura única. E outra coisa que ele fala, que é muito importante para a gente, é que ele aproxima muito o conceito de cultura com o ato de educar, o que para a gente é muito confortante, né? Saber que existe sim essa relação de que essa proximidade entre educação e cultura, educar e cultura, né? E o Stuart Hall, ele já avalia as tendências atuais, né? Ele fala sobre as tendências da direção distorcida que a cultura caminha, né? De acordo aí com a influência da tecnologia, a influência da disseminação do uso de tecnologia. Então, realmente, a gente vive em dias em que uma informação ela pode ser pulverizada, repassada, multiplicada rapidamente para muita gente. Olha o Twitter aí, né, gente? Dependendo do que for, o mundo inteiro está falando sobre o mesmo assunto, né? E aí a gente vai falar sobre cultura organizacional. O que é cultura organizacional? É a cultura dentro de uma organização. Então, a gente está falando de uma cultura em relação ao todo e a gente começa a segmentar. E aí, como que se define uma cultura organizacional, também conhecida como cultura corporativa? É o mesmo conceito, né? Os elementos que formam a cultura organizacional são os mesmos elementos que formam a cultura de uma comunidade, de uma sociedade em relação a qualquer outro tipo de assunto. A questão aqui é que na cultura organizacional vai levar em conta as missões, os valores daquela empresa. Então, a cultura organizacional de cada empresa pode ser diferente, porque ela vai ser estruturada de acordo com os valores daquela empresa. E também, e talvez principalmente, pelos comportamentos, pelas atitudes, pelas formas de relacionamento que aquela empresa, que as pessoas daquela empresa utilizam, né, tem, porque nem sempre o que está escrito, né, aquele quadro bonito na recepção, com a visão, missão e os valores da empresa, nem sempre é o que está colocado em prática por todos os funcionários no dia a dia. Então, cultura tem muito disso, né, de que está muito mais ligada ao que realmente se faz, ao que realmente se dá como exemplo. Então, quando a gente fala em cultura organizacional, a ideia é que a empresa consiga transferir em prática os valores, né? Que ela realmente avalie muito bem quais são os seus valores para que eles sejam realmente colocados em prática. Trouxe aqui uma literatura do Charles Hand,
que ele escreveu um livro lá em 1978. Então, a gente fala sobre cultura organizacional hoje como se fosse algo novo, mas, na verdade, algumas pessoas já estudam isso há muito tempo, né? E o Charles Rand, ele escreveu o livro do Deuses da Administração, onde ele diz que as empresas, as instituições podem ser divididas em 4 tipos de cultura, e ele associa cada tipo de cultura a um deus. Então, ele define lá Zeus, Apolo, Atena e Dionísio. E eu deixei um link aqui, inclusive, para quem quiser avaliar, quem quiser preencher esse questionário e verificar em qual desses deuses a sua organização está inserida, com qual dessas culturas a sua organização parece mais. E esse é um ponto de partida interessante até para avaliar, poxa, era aqui mesmo que eu queria estar ou não era? Então, se não era, o que eu preciso fazer para estar onde eu realmente gostaria de estar? Trouxe também aqui uma frase que para mim é bem impactante, e eu acho que é isso mesmo, sabe, do Edgar, que fala o seguinte: a cultura representa para grupos e organizações o mesmo que o caráter representa para indivíduo. E é isso mesmo, sabe, aquele negócio do faça o que eu falo, não faça o que eu faço. É isso que define caráter, né? O que a gente faz é o que define muito o caráter individual. E é o mesmo em relação à cultura organizacional, à cultura de uma empresa, né? Então, está muito ligado mesmo, porque é aquilo que você faz, aquilo que você coloca em prática, que mostra quem você é, né? Então, tem para a organização, a cultura organizacional, o peso que tem o caráter para o indivíduo. Por isso que a gente tem que dar uma atenção muito cuidadosa nessa construção da nossa cultura organizacional. E tem que dar realmente importância para isso, né? Olhar para isso. E as empresas estão se movimentando em olhar para isso, em pensar e estruturar uma cultura organizacional. O Hidalberto é um nome conhecido, bastante conhecido principalmente pelos profissionais de recursos humanos, né? Tem muitos livros escritos e ele também fala bastante sobre a cultura organizacional, tem livros dando várias dicas, orientações de como se trabalhar isso dentro de uma organização. E ele diz que a cultura organizacional ela é capaz de estimular a satisfação no trabalho, a motivação e o desempenho dos colaboradores. Então, a gente também pode dizer que o contrário é verdade, né? A falta de você ter diretrizes coesas que realmente são colocadas em práticas, né? A falta de uma cultura organizacional pode também causar o efeito contrário, né? A insatisfação no trabalho, a desmotivação dos colaboradores. Mas para a gente conseguir ter, né, um colaborador motivado, um colaborador que traga resultado positivo, que contribua para o crescimento da organização, que esteja realmente inserido naquela cultura organizacional, ele precisa saber, né? Ele precisa realmente ter as informações e o conhecimento necessário para ele desenvolver as suas atividades, tratar os diferentes assuntos, né, que a empresa estipulou dentro da sua cultura organizacional da forma que a empresa espera. Então, para isso, ele precisa ter o conhecimento necessário em relação à missão, à visão, aos valores, aos objetivos. Tem que saber dos desafios que a empresa tem também, né, onde ela está inserida. Então, é a questão real da disseminação da informação, né? Óbvio que a informação você leva de formas diferentes, você precisa comunicar de acordo com o público, né? Então, você não vai dar uma informação do mesmo jeito para todas as áreas, você vai ter que levar essa informação para todas as áreas, mas para cada uma do jeito que ela compreenda, na linguagem dela, né? Mas para que você tenha alguma prática, alguma atitude, como uma cultura organizacional, você precisa levar essa informação para o todo. Aqui também eu trouxe só são 8 perguntinhas que o Edson Rigonati falou, apresentou no workshop sobre People Operation, e ele lançou essas 8 perguntas lá para as pessoas avaliarem, né, a cultura organizacional, se ela era uma cultura organizacional forte e eficiente.
Então, eu deixei essas perguntas aqui também para quem já está trabalhando aí com cultura organizacional e tiver a curiosidade de avaliar de acordo com o que o Edson Rigonati levantou, fica aqui as perguntinhas. Para quem não fez ainda e está estruturando também, vale a pena dar uma olhada nessas perguntas para ir dando direcionamento, né? São várias literaturas aí, várias informações para ir dando um direcionamento na construção da cultura organizacional. E aí, respondendo com mais propriedade o porquê que é hora de falar de cultura de segurança dos alimentos pelo fato de que muito está se falando de cultura organizacional, eu trouxe aqui alguns temas que eu tenho certeza que quem está aqui já ouviu, ou na sua empresa já está tratando, ou já ouviu que outras empresas estão tratando. Então, a cultura organizacional é um tema que está em alta nas organizações, nas empresas, não só no segmento dos alimentos, eu diria até que nos outros segmentos já está mais adiantada. Mas se fala em cultura de sustentabilidade, em cultura de governança, de segurança e saúde dos colaboradores, dos prestadores de serviço. Se fala, eu tenho participado bastante de alguns eventos que estão falando sobre cultura de inclusão. E ok, né? A gente realmente tem que falar sobre todos esses pontos. Isso deve fazer parte da cultura organizacional de qualquer empresa. Mas para uma empresa que trabalha com alimentos, é premissa básica que a segurança dos alimentos faça parte da cultura organizacional do negócio, né? Então, assim, não dá para não falar, não dá para... eu nem queria usar o termo esquecer, né? Mas não tem como. Se eu trabalho com alimentos, se eu sou uma profissional que pretendo trabalhar na área de alimentos, eu preciso entender que segurança dos alimentos tem que fazer parte do meu dia a dia. Se eu quero constituir uma empresa, né, nova que produz alimentos, um restaurante, né, um serviço de alimentação, eu preciso entender que segurança dos alimentos é requisito básico. Então, é premissa, é fundamental que as indústrias de alimentos tratem a segurança dos alimentos dentro da sua cultura organizacional. O outro ponto que eu levantei foi o amadurecimento, a questão de evolução. E aí que também a gente poderia ter pontuado muita coisa, né? Eu trouxe alguns termos aqui, eu não fiz cronologia, não fiz nada disso, porque teriam muitas outras coisas para a gente inserir aqui no meio. Mas eu pontuei alguns termos que a gente escuta muito e que demonstram o processo evolutivo dos sistemas, né? Então, a gente falava muito lá atrás em controle de qualidade, depois a gente passou a falar em garantia da qualidade, e aí hoje a gente fala em gestão da qualidade, e ainda tem outros termos aí sendo utilizados. Quando a gente fala no sistema de gestão como um todo, né, da organização, a gente começou falando sobre a empresa tem que ter uma missão, uma visão. Depois a gente começou a falar que a empresa tinha que ter as diretrizes estratégicas, os valores. Depois a gente falou em análise de risco, em gestão de mudança. E hoje a gente fala em cultura organizacional. Então, o caminho para a gente chegar, ele foi um caminho longo, né? A gente vê aí que as pessoas, né, os pesquisadores, os estudiosos sobre os assuntos, eles já vêm falando sobre o que a gente está colocando em prática hoje há muito tempo, né? Então, é algo que foi construído e que faz parte do processo evolutivo, faz parte de um processo de amadurecimento. Na área de segurança dos alimentos não é diferente, né? No início a gente falava lá de programas de boas práticas de fabricação, POPs, depois a gente passou a falar sobre a PPCC, e aí a gente começou a tratar sobre gestão de segurança dos alimentos, e eu sou da época, por exemplo, que você não falava de programa de autocontrole, né? Quando que você imaginou que o Ministério da Agricultura ia falar em a indústria ter autocontrole sobre o seu processo? Não, era o fiscal que estava ali o tempo inteiro, né? Eu trabalhei em frigorífico, então, assim, tem atividades ainda, né, dentro do frigorífico que são feitas por fiscais.
E as atividades rotineiras lá, os monitoramentos, os controles, o tempo inteiro você tinha alguém fiscalizando, né, os agentes de inspeção. Então, quando que você pensou que isso ia mudar? Que isso ia amadurecer, né? E amadureceu. Hoje a gente tem aí um leque de opções de normas em segurança dos alimentos para as empresas serem certificadas. Mas isso eu cheguei a trabalhar na indústria quando a gente não tinha uma norma no Brasil de certificação, quando os profissionais da área de segurança dos alimentos não falavam sobre uma certificação em segurança dos alimentos, né? Você tinha aí presunto saindo com selo de ISO 9001, né? Eu trabalhei com isso, né? E nossa, era uau, essa empresa tem ISO 9001. E tudo bem, é muito bacana, porque é uma gestão de qualidade, né? Mas hoje a gente tem norma específica de certificação de segurança dos alimentos, né? Que para o produto, para o consumidor, isso é muito importante, né? Olha, eu estou colocando na sua mesa um alimento seguro, né? Um alimento, e aí é intrínseco que esse produto também ele está com todos os requisitos de qualidade sendo sustentados ali, né? A gente tem, inclusive, nas normas, a gente tem essa evolução, né? Das revisões das normas para elas caminharem juntas, para elas terem os requisitos iniciais se conversando, né? Então, o sistema de gestão, indiferente do que, requer algumas coisas semelhantes, né? E aí agora a gente fala de cultura de segurança dos alimentos. Então, é questão de evolução, de amadurecimento. É um processo, é um caminho sem volta, né? É o futuro, é o que há no momento, cultura de segurança dos alimentos. Hoje a gente já tem, né? Na verdade, não hoje, a gente já tem há um tempo, assim como na cultura organizacional, também existem pessoas que estudam e falam sobre cultura de segurança dos alimentos há algum tempo. O Frank Yanas escreveu um livro, eu não me lembro, eu acho que o livro é anterior ainda a 2010. 2010, eu acho que é a versão traduzida, né? A tradução que foi feita pela Ellen Lopes, da Food Design, que fala especificamente sobre cultura de segurança dos alimentos. E ele também publicou um outro livro em 2016 que fala, ele traz aí 30 técnicas para fortalecer o compliance dos colaboradores. Todos os dois livros, se eu não me engano, eles estão esgotados, a venda deles no Brasil está esgotada, mas fica aí para quem não tem, quem não leu, deixar anotado para fazer a aquisição desses livros, porque eles são muito bons e vale a pena a leitura. Ainda a gente tem aí um movimento todo acontecendo no mercado em relação a essa questão de cultura de segurança dos alimentos, né? Então, tem essas publicações desses livros, né, que eu falei, mas a gente também já tem algumas publicações acontecendo em relação aos órgãos, né, igual o GFSI, ele publicou esse documento, que é um posicionamento do GFSI sobre cultura de segurança dos alimentos. E a gente tem, inclusive, uma tradução disponível aí pelo pessoal da Food Safety Brasil, e é um documento muito bacana, uma leitura muito boa, porque ele nos direciona, né? Uai, como é que eu vou fazer? Da onde eu parto? Como eu construo a minha cultura de segurança dos alimentos? Para quem já está trabalhando com a cultura organizacional, o fluxo, né, a forma vai ser muito parecida, com algumas peculiaridades muito específicas, por ser um assunto técnico, um assunto que envolve conhecimento técnico muito específico. Então, nesse documento, o GFSI, ele divide em 5 dimensões, né? São 5 capítulos que eles chamam de 5 dimensões, e a gente não vai falar sobre eles aqui, mas eu quis trazer essa imagem para vocês terem uma noção da dimensão desse documento, né? Ele constrói aí 5 dimensões, e para cada uma dessas dimensões ele traz componentes.
E aí ele vai, nesse documento, trazer informações para a gente que nos dão um embasamento para a gente avaliar, olhar para isso e, poxa, realmente isso é um ponto que eu devo considerar, que eu devo tratar, é isso que eu devo fazer aqui, enfim, é um norte, né? Um ponto de partida. E algumas dessas dimensões aqui, desses pilares, eles não são diferentes quando a gente pensar em outras culturas, né? Em outras culturas relacionadas à cultura corporativa. Então, visão e missão, pessoas, consistência e adaptabilidade são pilares, são dimensões que a gente precisa tratar em qualquer assunto que a gente está querendo inserir na nossa cultura. É óbvio que no desmembramento aqui, né, que é feito dos componentes que eles dividem, a gente vai encontrar coisas muito específicas em relação à segurança dos alimentos. E tem o pilar aqui, né, a dimensão específica sobre percepção de perigos e riscos, que também pode ser aplicada, sim, para outras questões da organização da empresa, mas aqui é um item muito específico em relação à segurança dos alimentos, é muito importante, a gente tem inclusive uma palestra específica sobre isso no evento. Então, esse aqui é para dar um panorama mesmo desse documento e de quais são os pilares que a gente precisa olhar, entender, construir e fortalecer para poder estruturar uma cultura de segurança dos alimentos dentro da nossa organização. E aí algumas pessoas podem pensar, né? Poxa, mas o GFSI eu não tenho ligação nenhuma, eu não tenho nenhuma certificação, né? Então, assim, não preciso me preocupar, isso não é uma tendência para mim? Não, isso é uma tendência, é um caminho para todas as indústrias de alimentos, cedo ou tarde, né? Então, como todos os outros itens que a gente falou lá, PPCC, gestão de segurança dos alimentos, todos esses assuntos, eles foram acontecendo, né? Cada um no seu tempo. Então, quem tem uma certificação de alimentos, certamente já está tratando essa questão da cultura de segurança dos alimentos, né? Desde 2018 aí, porque o GFSI já trouxe isso como uma premissa. Então, há esse movimento no mercado para que isso se torne, talvez, um requisito das certificações, né? Mas para quem não tem certificação, os nossos documentos bases que falam sobre segurança dos alimentos, sobre hábitos higiênicos, também já estão sendo estruturados, já estão tratando sobre as questões de cultura de segurança dos alimentos, né? A gente tem o Códex, que foi publicado em dezembro, né, de 2020, e eu acho que foi dezembro ou novembro, acho que foi dezembro, e que ele já traz, né, essas informações sobre cultura de segurança dos alimentos. Eu destaquei aqui 2 pontos que falam sobre cultura de segurança dos alimentos, né, que a empresa tem que construir uma cultura de segurança dos alimentos positiva. Então, diz aqui, né, que é fundamental para o funcionamento bem-sucedido de qualquer sistema de higiene alimentar, que seja estabelecido e mantida uma cultura positiva de segurança dos alimentos. Então, assim, é um caminho, né? O Códex já está tratando também sobre cultura de segurança dos alimentos. É um assunto que está sendo inserido. E aí a gente tem a questão das certificações, né? Então eu trouxe aqui FSSC, IFS e ABRC. São normas que são reconhecidas pelo GFSI e que elas precisam seguir as orientações do GFSI. Então, como o GFSI já tem um posicionamento sobre cultura de segurança dos alimentos, é óbvio que as certificações também caminham para esse olhar dentro da indústria, quando está fazendo auditoria. E a gente tem uma palestra específica sobre isso, né? Então, a gente vai falar sobre como que as normas estão
olhando para esse assunto, para a cultura de segurança dos alimentos. Mas uma coisa é fato, assim, quem tem uma certificação em segurança dos alimentos, o auditor, quando ele vai fazer uma auditoria, ele consegue, através da auditoria, né, através das avaliações, ele consegue saber se a empresa tem a segurança dos alimentos como algo cultural, e às vezes ele é algo cultural, não para a empresa toda, mas também consegue ver quando a empresa não tem isso como algo cultural. Na verdade, assim, todo mundo caminha para isso, né? Que esteja totalmente cultural, né? Fazendo parte da cultura de uma forma muito positiva. E aí a gente tem as normas, né, de segurança dos alimentos, as normas reconhecidas pelo GFSI. Eu trouxe aqui a FSSC, a IFS e a BRC, e que são normas que certamente caminham, né, para um atendimento em relação ao que o GFSI estabelece, né? Então, como tem um posicionamento já em relação à cultura de segurança dos alimentos, as normas com certeza, né, já estão se estruturando para atender isso. E a gente tem uma palestra específica, né, que vai falar sobre como que cada norma está vendo, tratando. Isso vai se tornar um requisito de norma, não vai? A gente vai falar sobre isso. Mas, de qualquer forma, numa auditoria de segurança dos alimentos, num estabelecimento, o auditor já consegue visualizar isso, né? Ele já consegue avaliar o quão profundo é a questão de segurança dos alimentos para aquela empresa, o quão cultural é a questão de segurança dos alimentos para aquela empresa. Numa auditoria, isso é possível de verificar, né? Você consegue conversar com o colaborador e saber se aquilo é natural para ele, né? Falar e tratar de segurança dos alimentos é algo natural para ele ou é algo que ele tem que dispensar um esforço maior para fazer. E quanto mais natural, mais cultural, mais é uma prática habitual, né? A gente também tem uma palestra no evento que vai apresentar o PAS 320. E aí é o que a gente tem de mais novo sobre isso no momento, né? O PAS 320 está em processo de elaboração. E para os profissionais que trabalham com segurança dos alimentos, que estão aqui acompanhando o evento, com certeza já usaram alguma PAS para estabelecer algum outro processo, estruturar algum outro programa dentro da empresa, né? Então, fica aqui uma expectativa enorme da publicação desse documento, porque a gente já tem, né, a gente já sabe como são esses documentos quando publicados e como eles nos dão bastante embasamento, como eles nos norteiam muito bem a estruturar o programa. Então, a gente fica aí na expectativa e a gente tem uma palestra no evento e vamos ouvir aí o que a gente pode esperar e com certeza será uma publicação que vai nos ajudar, enquanto profissionais de segurança dos alimentos, muito a conseguir levar esse assunto, discutir esse assunto dentro da organização e mostrar a importância disso dentro da organização para que a segurança dos alimentos seja tratada na cultura organizacional da empresa. O outro item que eu levantei aqui de que por que é o momento da gente falar sobre cultura de segurança dos alimentos foram as habilidades do futuro. E por que eu trouxe esse item aqui? Porque eu entendo, né, vendo, lendo sobre essa questão das habilidades do futuro, de soft skills, a gente consegue perceber que existe uma expectativa, né, de uma mudança no perfil do profissional para trabalhar nesse futuro. Que futuro que é esse, né? Tipo, é o amanhã, é o já. Essas mudanças, elas já estão acontecendo, elas já aconteceram e a gente está só aí em fase agora de adaptação, de ajuste, e daqui a pouco vem outra mudança, e aí os soft skills mudam todos de novo, e assim a gente segue. Mas nesse momento a gente tem algumas habilidades esperadas do profissional do futuro que certamente contribuem positivamente para que a gente discuta qualquer assunto
com o objetivo de tornar alguma prática como um hábito, né? De mostrar a importância daquele assunto. Olha, vamos discutir segurança dos alimentos, porque sim, é um assunto importante, porque nós trabalhamos com alimentos. Vamos discutir? Deixa eu trazer aqui na mesa para a gente discutir análise de risco, deixa eu trazer aqui para a gente discutir o nosso fluxo de processo, deixa eu pontuar, enfim, assuntos relacionados à segurança dos alimentos que você consiga tratar com esses profissionais, porque as habilidades que se esperam deles são habilidades que nos ajudam a discutir não só o assunto de segurança dos alimentos, tantos outros, né? Mas aí eu pontuei algumas habilidades, e nós também teremos uma palestra específica sobre esse tema, mas eu fiz questão de pontuar alguns aqui e trazer isso, porque eu acho que isso é um ponto que nos fortalece, nos ajuda a discutir a segurança dos alimentos como algo que deve ser cultural, né? Então, existem algumas habilidades como flexibilidade, negociação, inteligência emocional, gestão de pessoas, criatividade, pensamento crítico, resolução de problemas, são habilidades esperadas do profissional do futuro e que, uma vez sabendo que se espera isso, o profissional vai procurar desenvolver isso, porque o mercado vai buscar que seja assim. A gente consegue visualizar que, se essas habilidades realmente existirem no grupo de colaboradores, a discussão sobre temas como a cultura de segurança dos alimentos será muito mais fácil, né? Será amistosa, será mais fácil você mostrar o seu posicionamento, discutir com o outro e chegar num consenso, numa conclusão, de forma que aquilo que se precisa para garantir a produção de um alimento seguro se torne cultural. E, por último, não menos importante, eu queria falar sobre o senso comum. Eu fiquei, assim, com um pouco de dificuldade de trazer um título para esse item, porque eu queria trazer aqui, né, nesse item, eu queria falar um pouquinho sobre a percepção do consumidor e sobre algumas práticas que nós, enquanto pessoas na sociedade, inserimos no nosso dia a dia e que já se tornou hábito. Então, eu queria trazer para cá, por quê? Porque são coisas que nos ajudam, nos facilitam e nos mostram a importância de tratar a segurança dos alimentos como algo cultural nesse momento, agora. E aí eu chamei de senso comum porque, sim, é conhecimento de senso comum, né? Um conhecimento de todos. Então, eu trouxe aqui algumas questões sobre perspectiva, sobre visão do consumidor em relação à segurança dos alimentos. Esse aqui é o dado de uma pesquisa que fala o seguinte, ó, ao serem questionados acerca do quanto o consumidor se preocupa com segurança dos alimentos, 60,8% dos consumidores relataram que têm receio quanto à segurança dos alimentos. E aí, quando perguntado a eles, assim que você define que um alimento não é seguro, o que você faz? 23,5% disseram que gradualmente voltam a consumir o produto. 38,9% disseram que procuram mais evidências para saber se aquele produto realmente é inseguro. E 37,6% nunca mais come aquele produto. Aqui também tem um dado de uma pesquisa feita com 1.039 pessoas, 1.039 consumidores norte-americanos, uma entrevista, né, feita com eles, e quando questionados, né, eles responderam o seguinte, ó, 54% dos consumidores dizem que dariam ao produtor do alimento, né, se fosse identificado uma falha no processo, um problema de segurança no alimento, 54% dos consumidores dizem que dariam uma chance ao produtor para ele contar a história, a versão dele. 28% dos consumidores
dizem que quando eles veem uma notícia sobre alimento inseguro, eles ficam com a visão em relação àquela empresa, àquela marca afetada. A outra pergunta aqui é: qual a probabilidade de você comprar um produto após um escândalo de segurança dos alimentos? 11% dizem que nunca mais comprariam, 23% dizem que compraria de novo imediatamente e 66% dizem que esperariam alguns meses, dariam um tempo e depois voltariam a comprar. Então, esses são dados em relação à visão do consumidor sobre segurança dos alimentos. E se a gente for pegar dados mais antigos, a gente vai ver que isso que houve uma mudança em relação a isso, né? A gente tem uma palestra também no evento que vai falar com mais detalhes sobre algumas visões relacionadas à segurança dos alimentos e o consumidor. O que acontece aqui? É um assunto que já se fala, né? Já se fala em segurança dos alimentos, né? Então, é algo que já está se tornando, está entrando no senso comum. Agora, se a informação está chegando, né? Se o que o consumidor entende sobre segurança dos alimentos é correto ou não, aí isso a gente já não consegue avaliar nessas pesquisas, né? Se a visão dele é a visão real sobre segurança dos alimentos, a gente não consegue estimar aqui. Talvez a gente consiga ver alguma coisa na palestra que a gente tem programada para acontecer, mas uma questão muito importante nesse assunto é que, uma vez que a cultura de segurança dos alimentos faça parte da cultura organizacional de uma empresa, se a gente lembrar daquele primeiro slide que eu coloquei, uma vez que aquela prática, aquele assunto, aquele entendimento se tornou cultural para aquela pessoa que trabalha na empresa, se tornou cultural para a vida dele e ele vai levar isso, né? A gente viu aí que existe essa definição, inclusive, de que a cultura pode ser levada de geração para geração e é um processo de educação. Então, a gente contribui também para esse movimento na sociedade e entender o que é segurança dos alimentos de uma forma correta, né? E a outra questão que eu quis levantar aqui também é que a gente vive um momento na sociedade em que as pessoas passaram a entender a importância de hábitos simples e básicos que na indústria de alimentos a gente sempre precisou e sempre teve muita dificuldade, né? Quem nunca teve dificuldade de fazer um colaborador entender a importância de lavar as mãos na barreira sanitária, a importância de trocar o uniforme, de não sair com o uniforme para a rua. Quem nunca passou, né, por isso na indústria de alimentos? E hoje a gente tem aí as pessoas entendendo essa importância, né, de como que tem que lavar a mão corretamente, né, que não é só dar aquela passadinha embaixo da água. Todo mundo anda hoje com um sanitizante junto, né, para higienizar a mão, para higienizar a superfície. Então, são hábitos que se tornou cultural. Nesse momento, são ações que se tornaram hábitos na sociedade como um todo. E que, para quem trabalha na indústria de alimentos, sempre foi necessário, né? Então, é um senso comum também importante e que fortalece, né, nos fortalece nesse momento para falar de cultura de segurança dos alimentos. A gente viu, né, no Códex que fala sobre cultura positiva, né? E aí, para a gente encerrando aqui a nossa palestra, eu trouxe aqui um desenho, né, para mostrar um pouquinho para a gente o quanto é positivo você ter uma cultura estabelecida na sua organização, né? Então, embaixo aqui, né, a gente tem o pilar, o que constrói a cultura, o que constrói a cultura da organização são os valores, a missão, os objetivos daquela empresa, mas também o que ela faz, né, quais são os produtos que são fabricados ali, e a base, o fundamental, as atitudes, os comportamentos e os relacionamentos. Isso constrói a cultura da nossa organização.
E uma organização que tem uma cultura estabelecida de forma coesa e positiva, ela tem melhores resultados, tarefas bem executadas, menos desperdícios, maior produtividade e uma gama de outras coisas aqui que a gente viu, inclusive, aqui na apresentação, né? Funcionário satisfeito. A gente tem vários outros ganhos aqui. Já a falta de cultura ou a construção de uma cultura negativa faz exatamente o contrário, né? A gente tem resultado comprometido, tarefa mal executada, maior desperdício e menor produtividade. Para a gente encerrar essa conversa, eu deixo aqui 2 frases que eu retirei lá da Paula Racca, que tem trabalhado muito com cultura organizacional, tem feito um trabalho muito bacana com cultura organizacional. Ela foi responsável aí pela estruturação da cultura organizacional na CELO e tem falado bastante sobre isso nas redes sociais, nas mídias. E essa frase aqui, ela é bem bacana, né? Cultura, ela não demanda de tempo, ela demanda de atenção. Então, assim, uma vez estipulado, uma vez estruturado, olhe sempre com muito carinho e atenção para você conseguir manter o que foi construído. Lembra sempre que a gente está tratando de pessoas e cada pessoa tem os seus hábitos e as suas culturas. E as suas escolhas revelam o que é valor para você. Então, aqui tem muito no que eu falei em relação a que ter os valores traçados, os objetivos definidos, missão, visão, ter aquele quadro bonito lá na entrada da fábrica, no site, atrás do crachá do colaborador, é menos importante do que o que você realmente faz no seu dia a dia, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado para que tudo aquilo que a gente escreveu, tudo aquilo que a gente traçou como valores para a empresa, a gente consiga demonstrar através das atitudes de cada um dos colaboradores envolvidos naquela empresa. E é isso, pessoal. Eu vou encerrando por aqui a minha palestra. Espero ter contribuído aí para fazer vocês pensarem um pouquinho, quem ainda estava na dúvida, por que vai falar sobre cultura de segurança de alimentos? Por que agora é hora de falar de cultura de segurança de alimentos? Eu espero ter conseguido mostrar que esse momento é o momento ideal para a gente falar sobre isso, né? A hora é agora. E desejo aí um ótimo evento para todos nós e a gente se encontra ainda por aqui.